Olá, aqui é o professor Ezequiel e no vídeo de hoje vamos falar de forma resumida do filo Cnidaria. Os cnidários, ou coelenterados, são animais que representam o filo Cnidaria, que é formado por organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos, sendo a grande maioria marinha. Existem mais de 11 mil espécies de cnidários em todo o mundo, e os principais representantes do grupo são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Nesse filo, temos o surgimento de tecidos, os quais permitem o desenvolvimento de funções importantes, como a natação e a capacidade de responder a estímulos. O habitat principal dos cnidários é o ambiente marinho de águas rasas. Poucas espécies vivem em água doce e nenhuma espécie habita o ambiente terrestre. Os cnidários possuem um tipo específico de célula em seus tentáculos, o chamado cnidócito. Essas células lançam o nematocisto, que é uma espécie de cápsula que contém um filamento com espinhos e um líquido urticante. O nematocisto é responsável por injetar substâncias tóxicas que auxiliam na captura de presa e na defesa do organismo. Em humanos, por exemplo, ele pode causar queimaduras. Os cnidários apresentam dois tipos de estruturas morfológicas, as medusas e os pólipos. Algumas espécies podem apresentar as duas formas em diferentes períodos da vida. As medusas são representadas pelos organismos natantes, como as águas-vivas. Elas apresentam um corpo gelatinoso em forma de sino, com tentáculos em sua margem e a boca central. Os pólipos constituem os organismos sésseis, ou seja, fixos a um substrato. Apresentam formato tubular, como as anêmonas do mar. E eles podem viver em colônias ou isolados. Os cnidários apresentam um sistema digestório incompleto, que é constituído por uma cavidade dotada por uma única abertura, que é a cavidade gastrovascular, a qual serve tanto para a entrada de alimentos como para a saída de dejetos. Ao capturarem um alimento com a ajuda dos tentáculos, o introduzem na cavidade digestiva. Daí são parcialmente quebrados por ações das enzimas e os nutrientes são distribuídos por todas as partes do corpo. O animal só volta a se alimentar depois de eliminar os dejetos. Os cnidários são carnívoros e alimentam-se de partículas em suspensão na água e pequenos animais aquáticos. Eles não possuem um sistema respiratório e as trocas gasosas ocorrem diretamente entre a célula e o meio, através de difusão. Os cnidários são os primeiros animais a apresentar neurônios, as células nervosas. O seu sistema nervoso é bastante simples. É caracterizado por ser do tipo difuso. As células nervosas formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis. Os cnidários podem apresentar a reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada ocorre por brotamento. Na superfície do corpo existem brotos que, ao se desenvolverem, se desprendem e originam novos indivíduos. Esse tipo de reprodução é comum em hidras de água doce e em algumas anêmonas do mar. Já a reprodução sexuada ocorre através da formação de gametas masculinos e femininos. O macho libera seus espermatozoides na água, os quais fecundam o óvulo feminino presente na superfície corporal. Porém, o mais comum é os gametas se encontrarem na água, ocorrendo a fecundação externa. O zigoto se desenvolve e não existe fase larval. Alguns cnidários podem apresentar alternância de gerações. Eles apresentam uma fase de pólipo em que apresentam reprodução assexuada e outra fase de medusa, com reprodução sexuada. Os cnidários são divididos em 4 classes: Anthozoa, Hydrozoa, Cipozoa e Cubozoa. A classe Anthozoa é a que possui o maior número de espécies.
Neste grupo só existem pólipos marinhos. O principal representante do grupo é a anêmona do mar, um animal cilíndrico cuja base é fixa em algum substrato. Na extremidade oposta fica a boca, que é rodeada por tentáculos flexíveis. Os corais também pertencem a essa classe. Eles são colônias de pólipos que podem conter até 100 mil indivíduos. Por isso os corais são caracterizados pela elevada biodiversidade. A classe Hydrozoa é representada pelas hidras, que habitualmente permanecem imóveis, podendo ser confundidas com a vegetação, principalmente pela cor esverdeada de seu corpo, a qual se deve pela presença de algas verdes unicelulares no seu interior. Movimentando seus tentáculos, elas capturam suas presas, entre elas a pulga d'água. Como representante da classe Cipozoa, temos a água-viva, que possui um aspecto de um prato invertido com a boca em posição inferior e as bordas dotadas de muitos tentáculos. Apresenta de 2 a 40 centímetros de diâmetro e as mais variadas cores. Imóvel e possui o corpo bastante mole. Seus tentáculos não devem ser tocados, pois podem causar queimaduras graves. Eles possuem células urticantes, que podem causar uma dolorosa queimadura na pele ou até provocar a morte de alguns animais. Os cubozoários são animais na forma de medusa de corpo incolor altamente venenosos. São animais predadores e bons nadadores. É o grupo menos estudado, possuem apenas 20 espécies. O representante mais conhecido é a vespa do mar, o animal com o veneno mais letal do mundo, e acredita-se que sua toxina seja capaz de matar 60 humanos adultos. E por hoje é isso. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe e se inscreva para ajudar o canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.